One Punch Man teve mais um redraw e o arco dos ninjas vai começar do zero de novo. Sim, já é a terceira versão desse arco, mas isso levanta uma grande dúvida. Será que é o God manipulando o roteiro e fazendo a história mudar? Por que toda vez que ele tá envolvido, esses redraws começam a acontecer? Será que o grande plot twist lá no final da série vai ser que esses capítulos ficam sendo refeitos porque um personagem misterioso conhecido como God consegue manipular o roteiro com um poder absurdo? Seguinte, nesse vídeo aqui eu vou te responder todas essas perguntas e vou te explicar tudo que mudou na nova versão do mangá. Então, pra ficar por dentro de tudo, já fica aqui, bora bater um papo sobre isso. Mas claro, antes disso, caso tenha alguém perdido sobre o que exatamente é um redraw, basicamente é um capítulo sendo refeito. Isso pode sim acontecer e como o One Punch Man tem um lançamento digital, eles têm uma liberdade até maior pra fazer isso. Então acaba que várias coisas vão sendo refeitas ao longo da série. Isso já aconteceu várias vezes, na luta do Garou, na luta do Homem-Fênix, até na luta do Saitama com o Boros. E a versão que fica valendo, por assim dizer, é a última versão lançada. Por exemplo, na luta do Saitama contra o Boros, em que a gente teve sim redraw, e a última versão que foi adaptada para o anime. Dito isso, então, primeiro eu vou te explicar o que mudou até agora nessa terceira versão, e aí depois eu te falo se pode, de alguma forma, ser o God que tá manipulando isso, talvez com um tipo de habilidade de manipulação do roteiro. Mas bora lá, o mangá voltou pro capítulo 195, é a terceira versão dele, o que significa que a gente voltou basicamente pro começo da parte principal desse arco, que é naquele momento em que o Flash e o Saitama encontram com o Blast para falar sobre o vazio e que o Sonic é abordado pelos ninjas celestiais para falar sobre o plano deles e do vazio também. A parte do Sonic com os ninjas celestiais a gente não teve muita diferença. O desenho tá mais bonito, alguns designs foram alterados, mas falando no sentido de história, a única diferença mesmo é que a gente tem um momento bacana em que o Wind e o Flame fazem um comentário específico de que os ninjas celestiais nem imaginam o quão rápido é o Flash chamativo. Ou seja, só um comentário bacana exaltando o poder e a velocidade do Flash. De resto, essa parte continua igual. A parte do Blast é que teve um pouquinho mais de alteração. Para começar, que quando o Flash chamativo encontrou o Blast, a primeira reação dele foi automaticamente se mover em super velocidade e tentar aparecer por trás do Blast para dar o troco por aquela outra vez. Só que de novo, o Blast se mostra mais rápido que ele e aparece atrás do Flash sem que ele perceba, provando mais uma vez que ele é sim muito mais rápido que o Flash chamativo. O Flash tenta ainda assim intimidar o Blast e falar para ele dizer tudo que sabe sobre Deus. E falando de uma forma geral, o Blast só comenta aquela mesma história de que a Vila dos Ninjas tinha como verdadeiro objetivo criar mais lacaios de Deus, coisas assim do gênero, e que ele que tem que acabar com o vazio. Algumas diferenças interessantes são que o Blast não falou abertamente que ele era parceiro do vazio aqui, então ele ainda tá mantendo isso em segredo e também ele parece mais desconfiado em relação ao Flash chamativo, até se perguntando se ainda teria resquícios do que ele aprendeu na vila na mente dele. Isso foi resumidamente tudo que aconteceu no capítulo. E como eu falei, o que rolou antes do capítulo ainda tá valendo, mas tudo que rola depois do capítulo 194 vai ser reescrito pelo que tá acontecendo agora. Isso significa que, por exemplo, Blast confirmando que ele viu aquele ataque do Garou contra o Saitama não pode mais ser considerado, a não ser que eles coloquem isso de novo. Aquela parada do Empty Void ter absorvido os poderes do Garou cósmico também não pode ser considerado, a não ser que eles coloquem de novo. A mesma coisa para coisas como corda dimensional, até mesmo o multiverso de One Punch Man. Tudo isso, enquanto não aparecer de novo ou aparecer uma nova versão, por assim dizer, mesmo que modificada, a gente deve esquecer. E sim, essas coisas devem ser desconsideradas. Eu não tô tirando isso do nada. A questão é simplesmente que, como eu falei, essa já é a terceira versão desse arco. Na primeira versão, os poderes do Empty Void não tinham nada a ver com corte dimensional, dimensão superior, nem nada do gênero. O que o Empty Void fazia era liberar ondas psíquicas que imitavam, por assim dizer, e incorporavam o medo do seu alvo. Essa habilidade foi completamente esquecida e trocada na segunda versão, que tinha um corte dimensional. Então nada garante que o que aconteceu na segunda versão vai acontecer aqui nessa. A gente pode ter um desenvolvimento diferente das coisas, e felizmente para uns, infelizmente para outros, esqueçam basicamente tudo que a gente viu sobre o One Punch Man no último ano e pouquinho. Dito isso, agora bora conversar se tem como ser o God manipulando essas coisas, com um tipo de manipulação do roteiro e fazendo a história ser reescrita de uma forma que ajude e favoreça ele. Mas antes, claro, se você tá gostando desse vídeo, considere deixar o seu like para apoiar o canal. Se inscreve aqui para não perder as análises dos próximos capítulos, você saber o que vai rolar nessa terceira versão. E antes de ver o resto do vídeo, já deixa aqui nos comentários se você acha que é ou não o God fazendo isso tudo. Mas bora lá, sendo bem honesto com vocês, eu pessoalmente diria para esquecerem essa teoria de que é o God manipulando a história. Ao menos até a gente ter um embasamento mais sério, alguma coisa mais concreta. É impossível que seja o God? Não, não é impossível, simplesmente porque a gente ainda não sabe como vai ser o final do mangá e eles podem colocar basicamente o que eles quiserem. Mas eu tô dizendo pra esquecerem essa ideia que é o God fazendo isso com um tipo de poder pra manipular o roteiro ou a história, porque isso não faria sentido nem sequer pra galera que produz One Punch Man. Como eu falei, a gente já passou no anime por coisas que sofreram redraws no mangá, e o que o anime mostrou foi a versão final. Não deu nenhum easter egg e não
mostrou em nenhum momento a história voltando. Então, se mais pra frente eles decidirem falar que não, a história estava sendo reescrita esse tempo todo por conta da influência do God, seria como se o anime estivesse tentando desenvolver um plot que ele nunca mostrou. E isso só faria sentido de verdade pra galera que estava acompanhando pelos meios digitais na época do lançamento. Então você percebe que isso não é algo narrativo, é quase que uma metanarrativa. É possível que, caso eles tragam de volta aquele plot dos mundos alternativos, essas versões anteriores virem easter eggs. E aí a gente pode até dizer que beleza, aquelas coisas aconteceram em um mundo paralelo. Só que muito dificilmente isso vai ser adaptado como uma influência do God que estava mudando a história e essas versões anteriores vão voltar a ser relevantes. No máximo vai ficar sendo algum tipo de referência bacana. E aí se você me perguntar, mas toda vez que o God está relacionado com um plot, esses redraws começam a acontecer. Tá muito na cara que é o God manipulando a história. Pessoalmente eu acho isso uma análise um pouco tendenciosa, porque não necessariamente significa que é o God. Pra ser honesto, o mais provável é simplesmente que o God é o vilão final da série, isso já tá meio na cara. Então eles querem caprichar no plot envolvendo ou que vai levar ao vilão final da série. Redraws já aconteciam desde o começo do mangá, eles começaram a acontecer com mais frequência nesses plots relacionados com o God ou então a associação de monstros, porque essas eram questões mais relevantes e aí o mangá simplesmente queria caprichar naquilo. Pronto. Ou simplesmente mudaram de ideia no meio do caminho mesmo, porque pensaram, isso daqui é muito importante, vai ser um dos grandes momentos da série e a gente pode fazer melhor. Então, como eu falei, não botem muita expectativa nessa ideia de que é o God manipulando a história com algum poder absurdo. Mas claro, essa daqui é só a minha visão da situação, você pode ter a sua, sem nenhum problema, deixa aqui nos comentários a sua opinião, vou adorar saber o que vocês acham sobre isso. Se gostou desse vídeo, deixa seu like para apoiar o canal, se inscreve para não perder as análises futuras. Muito obrigado pela sua atenção, eu te vejo na próxima.